Capítulo 15. O chamado mudo. Algo parecia chamá-lo. Seu corpo expressava livremente seus ímpetos, sem o controle da mente, até que ela soltou um brado abafado. Caroline encontrou algumas frutas, bebeu água do riacho, caminhou e caminhou sem tréguas, nem descanso. Sentia-se ansiosa e aflita. Se ao menos tivesse certeza de estar indo para o lado certo. Já afastado do outro lado das árvores, Bernardo também seguia, embora sem a motivação de antes. Ia a passos lentos, como se estivesse meramente a passeio. Em cada ponto que olhava, via o rosto de Caroline. Como estaria ela? Deveria tê-la impedido de partir? Afinal, é só uma garota, mal sabe se defender. Horas, dane-se a garota, pensava de repente. Acelerava o passo, determinava mentalmente aonde chegaria. Mas e ela? Para onde estava indo? Sim, enfrentaria graves problemas, mas o que ele podia fazer, se foi ela quem decidiu assim? Há de cumprir o destino que lhe cabe, concluiu, tentando se conformar. Já haviam se passado 2 horas desde a separação. E Caroline estava realmente exausta. Encontrou mais um pouco de água para matar a sede e se sentou sobre uma pedra ofegando. Foi aí que sua mente foi bombardeada por milhares de pensamentos concomitantes. Deu-se conta de que não fazia ideia de para onde estava indo. E se estivesse indo na direção do castelo? Olhava em volta tentando encontrar qualquer ponto de referência para se guiar, mas estava completamente perdida. Forçou a mente tentando se lembrar do ponto por onde Bernardo sugeriu que ela fosse. Teria desviado o caminho? Ao seu redor tudo parecia tão igual. Qual daqueles caminhos a levaria para o lugar certo? Afinal de contas, existia um lugar certo. Não queria que aquilo acontecesse, mas começava a se desesperar. Estava sozinha, sem rumo, sem uma direção, qualquer coisa que a guiasse. Em todos os lados via sempre o mesmo cenário florestal. Mato, troncos, ladeiras. Para que lado lhe indicava o coração? Todos. E de repente, nenhum. Sua respiração ia ficando mais veloz. Ela olhava à sua volta compulsivamente, o coração pulava. Bernardo parou de caminhar de repente, fixando o olho em qualquer ponto do chão. Não ouvia nem sentia nada além do seu coração, que batia com força. Caroline ficou em pé, girando em volta do próprio corpo, cada vez mais aflita. Bernardo ergueu os olhos para o alto, como uma presa que ouve o ruído de um predador a se aproximar. A garota levou as 2 mãos à cabeça e começou a chorar ininterruptamente. Bernardo deu alguns passos na direção oeste, as sobrancelhas franzidas. Algo parecia chamá-lo. Seu corpo expressava livremente seus ímpetos sem o controle da mente. Até que ela soltou um brado abafado. Talvez uma exclamação de rendição, um atestado de completa solidão e dúvida, o que fosse. Soltou o corpo no chão, sentando-se sobre a grama e as folhas, e apertou os olhos, deixando as lágrimas caírem. Ele estava inquieto.
Caminhava pelos arredores com os ouvidos atentos, como se algo fosse despertar sua atenção a qualquer instante. O coração gritava uma mensagem que ele não conseguia captar. Repetia, reavisava, mas Bernardo simplesmente não compreendia. Livre dos soluços seguidos, Caroline abriu os olhos. Não tinha vontade de se levantar, de reagir, de seguir em frente. De repente, seu coração pareceu parar. 2 olhos a miravam por entre as árvores, a alguns metros de onde ela estava sentada. A menina continuou olhando, incapaz de mover um músculo ou soltar uma única palavra. Eram 2 olhos escuros e olhavam diretamente para ela. Bernardo parou, mirando um caminho entre uma pedra e um tronco caído. Havia algo ali, ele sabia. Os olhos escuros avançaram o matagal e o rosto se expôs, saindo do anonimato dos galhos e folhas que o ocultavam. Era um homem. Incapaz de gritar ou levantar-se, a garota se arrastou para longe, chutando tufos de grama com os pés desajeitados e machucando as mãos com a força que aplicava em vão, tentando ganhar velocidade. Bernardo caminhou naquela direção misteriosa. O que quer que fosse, sabia que precisava seguir por ali. O rosto do homem saiu das sombras e Caroline pôde identificá-lo mais claramente. Viu 2 sobrancelhas grossas sobre um olhar cheio de mistério e terror, e ela conseguiu se levantar às pressas, correndo com todas as suas forças, para qualquer direção num auge de aflição que jamais experimentara. Olhou para trás. O homem a seguia numa corrida mais lenta que a dela, e ela se viu uma presa muito fácil. Aquilo arrancou um grito desesperado da sua alma. Um ímpeto muito forte inundou Bernardo, e ele montou rapidamente no cavalo. Tirou o velho relógio do bolso e algo que os ponteiros lhe indicaram fizeram-no instigar o animal a atingir velocidades cada vez maiores. Tinha os olhos fixos em um ponto vazio. O desespero trazia dificuldades para a fuga de Caroline. Ela corria aos tropeços, sentindo galhos quebrarem em seu rosto. O caminho parecia ter o dobro de pedras e raízes emersas em relação a todo o restante da floresta. Bernardo suava. O bom cavalo e velho amigo corria com a maior velocidade em que já cavalgara, superando os obstáculos com uma facilidade tão grande que eles pareciam um espírito vagante. A cada vez que ela olhava para trás e via o homem ainda mais perto, Bernardo sentia um frio no estômago que o fazia bater com mais insistência no couro do animal. Precisava de mais velocidade, até que ela chegou em uma descida muito íngreme e incapaz de parar de correr. Tentou descê-la de qualquer jeito. Os primeiros tropeços se transformaram em uma queda e seu corpo se arrastou ladeira abaixo. Só foi parar alguns metros depois, quando chegou a solo plano. Bernardo continuava a correr. A consciência parcialmente perdida da garota voltava devagar. Com a vista embaçada, viu a figura do homem descendo lentamente o caminho pelo qual ela se arrebentou. Continuava vindo na sua direção, ainda um pouco desvirtuada. Arrastou-se para trás, com os olhos presos na figura que lhe causava tanto medo. Bernardo, onde está você? Sussurrou, choramingando.
Como se ouvisse o chamado, ele parou o cavalo, os olhos aflitos procurando por algo que ele sabia que reconheceria quando encontrasse. Não buscava um significado para o que estava fazendo. Na verdade, ainda não tinha parado para pensar. Era qualquer tipo de instinto que o movia. O homem ainda descia a ladeira e não demoraria a alcançar a garota, que tinha lágrimas desesperadas correndo pelo seu rosto. Caroline respirou profundamente e gritou o nome de Bernardo. Não se sabe se ele ouviu o chamado ou se algo despertou dentro dele, mas as rédeas estalaram no pescoço do cavalo e o rapaz se atirou por entre as árvores gritando o nome dela. A menina congelou, sem voz nem movimento. Seus músculos não a obedeciam. Estava prestes a ser alcançada quando Bernardo apareceu, fazendo Apolo derrapar até parar. O homem estranho parou de caminhar, fixando os olhos em algum ponto atrás dela. Voltou a subir a ladeira numa só corrida até desaparecer, no lugar de onde surgira. Bernardo estava em completa estagnação. Era como se tivesse passado os últimos instantes fora de si e agora começasse a voltar lentamente. Bernardo, murmurou quase sem voz. A voz feminina o despertou e ele desceu do cavalo às pressas, correndo até ela. Estou aqui, milady. Mal pôde acreditar quando o viu ali, agachado ao seu lado. Saltou num abraço ao qual ele retribuiu, dedicando toda a força que conseguia naquele enlace de conforto e alívio mútuo. Aquele homem horrível. Eu disse que era perigoso, eu disse. Fiquei com tanto medo. Continuaram abraçados, os olhos apertados, a respiração veloz. A angústia que inundara enigmaticamente o coração de Bernardo fundiu-se ao desespero de Caroline. Aos poucos evaporaram juntos. Encontrou alguma coisa, Ernesto? Dois homens estavam sentados sobre pedras, não muito distantes de onde a filha do barão quase fora pega. Ernesto caminhou até eles com os passos lentos e pesados. Era o homem que perseguiu Caroline. Eu nunca volto sem ter encontrado, respondeu, a voz grossa, ecoando entre as árvores. Encontrou? Inquietou-se um deles, o mais mirrado, de cabelos loiros, ralos e finos. O nariz pequeno assemelhava-o a um rato. Encontrou malditos? Ernesto sentou-se com tranquilidade, pegando a coxa de frango das mãos do rapaz miúdo, de nome Gilbert. Juarez, o mais velho dos três, de olhar obscuro e profunda cicatriz na sobrancelha, uniu as duas mãos e aguardou pacientemente pela resposta. Eram todos capangas do barão, enviados em captura de ciganos. Malditos, zombou. Esqueça os malditos, temos um peixe maior para pegar. Gilbert soltou uma exclamação, ansioso. O que é? O que? A garota. Silêncio. Permaneceu apenas o som da mastigação do recém-chegado ao grupo. Gilbert e Juarez trocaram um olhar de surpresa. Os mexericos da jardineira Anita e a repercussão do escândalo do sumiço da noiva permitiram a todos dentro daquele grande feudo saberem da situação que vivia a família Mondevier e a sua filha mais nova.
E onde ela está? Quis saber o primeiro. Está morta? Está doente? Por que não a trouxe? Cale-se, Gilbert, ordenou Juarez sem olhar para ele. Ernesto, você tem certeza? É claro que tenho certeza, exaltou-se. Eu a vi diante dos meus olhos. Estava com as roupas sujas e rasgadas, mas era ela. Vi o medo de dama em seus olhos quando me aproximei dela. Franziu as sobrancelhas grossas, mordendo com raiva o pedaço de carne. Gilbert pensou em arriscar uma observação, mas aguardou. Deixou passar um tempo e se manifestou. Então, temos que salvá-la e levá-la de volta ao castelo. Idiota! Exclamou Ernesto. Não percebe? Só nós sabemos onde ela está. O barão nos daria qualquer recompensa em troca da menina. Ernesto tem razão, analisou Juarez com a voz tranquila. Mas, voltando ao que dizia antes, qual foi a razão de não tê-la trazido? Ernesto soltou um grunhido de raiva. Um cavaleiro. Um cavaleiro? Gilbert se sobressaltou. E ele era forte? Não foi capaz de enfrentá-lo? Idiota! Gritou. Minha fama de bravo corre os horizontes. O barão me buscou em terras vizinhas, depositou em mim sua esperança para livrar suas terras dos malditos. E se eu apresentar a possibilidade de recuperar sua preciosa filhinha... Compreendo, exclamou Juarez com os olhos faiscando. Ele lhe dará o que quer que você peça, em troca de ter de volta a menina sã e salva. Você é um homem esperto, Juarez. Abriu um meio sorriso satisfeito. Sua mente estratégica unida à minha força física. Olhou para Gil desgostoso. Daremos uma bela dupla. Gil se sentiu decepcionado. E o cavaleiro protetor? Perguntou aos outros dois. O que faremos com ele? Matar, respondeu Ernesto friamente. Quer caminho mais simples? Concordou Juarez. E se a garota não colaborar? Ela também morre, decidiu Ernesto, sem olhar para nenhum deles. Mas, Gil se inquietou desesperado. Estamos pensando em resgatá-la, não estamos? Errado. Ernesto segurou o pequeno homem pelo pescoço e prendeu-o contra uma árvore, encarando-o com raiva. Estamos aqui para salvar a nossa pele. É para isso que viemos. O barão pode pensar que estamos seguindo suas ordens, mas a lei maior é a do mais forte. Sabe o que acontece com os mais fracos? Gilbert ofegou desesperado, imaginando que ia morrer sem ar. Eles têm duas opções: unir-se aos mais fortes ou... Soltou o rapazinho que caiu sentado enchendo os pulmões desesperadamente. O que me diz, seu idiota? Gil sentiu-se completamente sem saída. Estou com vocês, respondeu cheio de medo. Ernesto não demonstrou aprovação nem o contrário. Apenas encarou o pequeno homem ameaçadoramente. Abra sua boca sobre isso e pagará com a sua vida. Um pouco além, na floresta, Caroline continuava abraçada ao seu salvador. Os soluços já se haviam cessado e algumas questões começavam a apontar em sua mente. Não sei o que seria de mim se você não tivesse me seguido. Bernardo a soltou sério. Eu não a segui, milady. Não? Mas então, como...
Entreolharam-se confusos. Bernardo finalmente se questionou sobre o que aconteceu no momento em que pressentiu o perigo que Caroline corria. Lembrava-se apenas de ter disparado com o animal, depois estava ali. Definitivamente não conseguia chegar a uma conclusão. Afinal, não foi desta vez que dissemos adeus. Caroline puxou o ar para responder algo, mas não soube o que dizer. Na verdade, não havia necessidade de se dizer mais nada. Ele estava completamente perdido na imagem da garota à sua frente. Não sabia por quê, mas aquela Caroline, com os cabelos despenteados, o rosto arranhado e os olhos pequenos de tanto chorar, era muito diferente da garotinha resmungona que o acompanhava no início da caminhada. Parecia tão mais moça que menina. Os pensamentos dela também vagavam ao redor daquele cavaleiro forte e heróico. Não enxergava diante de si o domador sem educação, mas um homem. O homem que salvara sua vida, que levara para longe o perigo, que trouxera de volta a sua paz. Milady. Ele chegou realmente muito perto. Ela percebeu estar diante de um dos momentos mais temidos da sua vida. Arrastou-se para trás, como quando fugia do estranho, mas Bernardo segurou-a pelas costas. Bernardo, o que você... Parou, assim que sentiu o toque leve nas suas costas doloridas. A aproximação dele trouxe uma sensação que ela jamais experimentara. Seu coração, tranquilo, parecia mergulhado em água morna, num dia de inverno. Todo o seu corpo estava acomodado naquele exato lugar, e apenas seus lábios formigavam de inquietação, vazios demais. Então, as bocas se encontraram. E um belo beijo poderia ter acontecido se Caroline não o tivesse empurrado naquele instante. No castelo, o barão fumava seu terceiro cachimbo. Antonelli tinha olheiras profundas e parecia muito mais pálida do que sempre fora. Andando pela casa sem olhar para ninguém. Minha filhinha, sussurrou sentando-se no sofá. Começaria a chorar se suas lágrimas e suas forças já não tivessem se esgotado. Olhou para o esposo em sua intocável pose, à poltrona, com o cachimbo na boca. Aquilo lhe trouxe um ardor na face. Faça alguma coisa, grunhiu, nervosa. Meus homens estão procurando por ela, respondeu aparentemente tranquilo. Ela o encarou com as duas sobrancelhas quase unidas, tamanho o inconformismo. Você é desprezível, sussurrou. Ele se sobressaltou surpreso, mas ela não se deteve. A culpa é sua. Ela foi embora e a culpa é sua. Antonelli, contenha-se, levantou-se. Não sabemos se Caroline partiu. Pode ter sido raptada, levada ou... É claro que ela foi embora, Enésio, bradou desequilibrada. Não suportou a sua repressão e foi embora. Quero a minha filha de volta. A nossa filha, Antonelli. A minha filha, Enésio. Se é que agiu feito pai com ela em algum momento da vida. Enésio empurrou a esposa com força, ordenando que se calasse. Ela caiu sobre a mesinha de centro, que se quebrou em duas. Antonelli ofegou por um instante assustado e o encarou sem medo. Animal! Dito isso, correu para as escadas. Enquanto a mãe sofria uma agressão no corpo,
Elizabeth também era ferida, embora num aspecto diferente. Jean correu até ele com o rosto encharcado de lágrimas. O marido se assustou, acolhendo-a no abraço que ela buscava. Elizabeth, o que houve? Estou desesperada, soluçava. Minha irmã desapareceu, minha mãe deve estar aflita. Vamos voltar para casa até tudo se resolver, pelo amor de Deus. Jean suspirou com impaciência. Esta história novamente. Jean, é importante que eu esteja lá. Mamãe deve estar precisando de mim. Para quê? Acaso você é um amuleto da sorte? Vai atrair sua irmã de volta? Preciso dar apoio a ela e ela a mim. Mamãe está sozinha. Ela tem o seu pai. Mas meu pai... Interrompeu a frase agoniada. Jean, eu preciso voltar. Ele se calou, ignorando as insistências da esposa. Aquela atitude geralmente significava assunto encerrado. Elizabeth, contudo, estava determinada. Jean, vamos. Já conversamos sobre isso, minha decisão é não. Pela primeira vez em sua vida de casada, Elizabeth sentiu repulsa pelo marido. Parou de se humilhar e finalmente olhou para si própria. Que amarras afinal me fazem sentir tão presa a este homem? Tem razão, falou séria. Você já decidiu que não. Mas a sua palavra não é a minha. Ele a encarou embasbacado e viu a esposa em pé, mirando-o com autoridade. Caroline tem razão, sempre teve razão. Dirigiu-se à porta de saída resmungando. Elizabeth, venha já aqui, ordenou irritado. Mas era o mesmo que não ter dito nada. Contrariado, ele se levantou. Se sair, nunca mais volta. Ela cessou o passo. Já estava debaixo da porta de acesso ao jardim. Lentamente virou o rosto submisso, os lindos olhos azuis tremulantes. Ele cruzou os braços, satisfeito pelo poder que possuía sobre ela. Então, creio que passará a dormir sozinho. E saiu. Jean se descompôs totalmente, enquanto a esposa, enfim, tomava uma decisão sozinha. Naquela mesma noite, apareceu de charrete na casa onde nascera. Antonelli, assim que avistou a filha querida, correu até ela e se abraçaram demoradamente, dividindo a dor em comum. Onde está Jean? Perguntou a mãe. Elizabeth se sentiu envergonhada. Passado o calor da decisão, sentia como se tivesse feito algo muito errado. Antonelli sorriu, compreendendo como só uma mãe poderia. Parece que nós duas finalmente colocamos em prática o que Caroline sempre tentou nos ensinar. Sim, concordou, recomeçando a chorar. Mas não fale como se ela tivesse morrido. Aquela mera possibilidade maltratava seus corações. Elizabeth abraçou a mãe com força. Estou aqui, mamãe. Estou aqui.